Continuando, pessoal, a gente vai ver entrada e saída de dados. Bom, aqui eu vou apagar, né, algumas coisas, mas a gente não conseguiu ver no terminal essas variáveis que a gente criou, não é mesmo? Para a gente ter a saída de dados, imprimir nosso terminal, né, uma vez que a gente não está fazendo janelas, a gente precisa ver, né, se o valor da variável realmente está sendo alterado, né, se aquilo que a gente deseja fazer realmente está tendo o feedback necessário. Então, eu vou usar aqui o nosso sistema, né? Um comando chamado system. Posso usar o autocomplete, mas vou escrever aqui a primeira vez, .alt. Então o comando é sistema, né? .alt, .print. Então o comando print, né? Ele consegue imprimir os nossos argumentos. Por exemplo, aqui posso passar a variável idade, ele vai imprimir a idade aqui na tela. Só que você concorda que isso não fica muito contextual. O que que significa? Vai aparecer só o número 18 aqui, se eu der play, por exemplo. Então, a gente vê aqui, ó, 18, né? Então, e fica grudado aqui com comandos do terminal. Então, a gente tem várias versões de impressão. Por exemplo, você tem o print ln. O que o print ln faz? Ele imprime e pula uma linha. Ó, ele dá um enter ali para nós. Então, eu posso imprimir aqui a idade. E aqui eu posso simular, né, para você ver, por exemplo, a variável idade. Uma vez que ela foi declarada, pessoal, é só chamar ela pelo nome. O sinal de igual aqui é chamado de atribuição. Estou atribuindo o valor. Inicialmente eu coloquei 18 e agora eu estou colocando o valor 22. O ponto e vírgula também, ele é o que termina um comando. Então, isso aqui é um comando, isso aqui é um segundo comando, isso aqui é um terceiro comando. O ponto e vírgula ele finaliza um comando para nós. Então, idade recebe 22. Aí eu quero ver se realmente a idade foi alterada. O NetBeans, quando você marca a variável, ele marca todo o código onde é que ela foi citada, ó, e marca aqui um acesso rápido. Então, se eu quiser ir para a linha, né, que está marcada ali a variável idade, ó, eu consigo navegar entre elas. Bom, detalhes à parte, eu vou dar um play e ele vai imprimir primeiro 18, em respectivo à linha 7, e depois a linha 13, ele imprime 22. Como ele pulou linha, ele está imprimindo um abaixo do outro. Então, isso aqui é uma forma de saída. Agora, existe uma forma muito mais sofisticada, né? Porque a gente quer passar uma forma contextual, usando o printf, que significa print formatado. Pessoal, entre parênteses, a gente costuma falar assim, quando a gente chama aqui, o que é o printf de fato? O printf é uma função. Então, esse system.out, obviamente, para a gente criar um programa nas linguagens geral, ela precisa nos dar, né? Lembra lá do JDK, né? O Java Development Kit? É um kit de desenvolvimento. Então, tem que me dar algumas ferramentinhas para eu começar o meu programa. Eu não posso começar do zero, né? Então, ela já me dá aqui, mesmo sem você perceber, se você der o ponto space, um conjunto de coisas para você usar para fazer o seu programa básico. Olha só. Então, a gente está usando uma dessas coisas que é um comando de saída, né? Ou seja, que vai imprimir, né, algo para nós na tela. E ele tem aqui, né, essa classe. Lembra que eu falei? Letra maiúscula é classe. Então, essa classe system, né, tem um atributo chamado out, né, um objeto, né, que a gente vai entender lá na frente o que é. E esse objeto tem um conjunto de métodos, né, ou funções para fazer impressão de tela. Então, isso já está pronto para a gente usar. E dentro desses métodos, a gente está usando o printf agora, né? E o printf ele tem esse formato, né? Ele tem parâmetros. Então, o que vai entre parênteses de uma função, a gente chama de parâmetros, né? Os parâmetros já precisam ser satisfeitos para que ela funcione. Então, ele só vai funcionar, por isso que ele está dando um erro aqui, ó, marcando em vermelho, se eu passar o formato e os argumentos. Os argumentos aqui para essa função são as nossas variáveis, é aquilo que a gente quer imprimir na tela, tá? E o formato, ele tem um modo especial, né? Ele pede para dizer o que você quer imprimir, né, desses argumentos. Por exemplo, a idade é igual a... Estou evitando acentos, né? Enquanto eu quero que ele imprime aqui na frente a idade. Então, olha só. Eu quero que aqui ele imprima a idade. Então, eu vou botar aqui, ó, porcento, idade inteira. Eu vou botar porcento %D, que significa, nesse local do texto, isso aqui é um texto, né? A gente aprendeu que aspas duplas é um texto.
assim como o nome aqui. Nesse local, eu quero que ele imprima %d, um decimal. Então, ele vai substituir essa marcação pelo primeiro item da lista de argumentos. Por que o primeiro? Porque só tem um, né? Então, no lugar desse %d, ele vai imprimir a idade. Então, vamos executar para ver. Idade é igual a 18,22, porque ele imprimiu, né? Ele não pulou linha. Pois é, né, professor? E aí? Como é que eu faço para pular linha sem o print L, como você acabou de mostrar? Você vai botar o contrabarra, tá, pessoal? A gente vai usar o contrabarra N. O contrabarra N, ele é responsável por pular linha. Então, é como se eu desse um Enter quando eu boto isso aqui. Isso aqui é o Enter mesmo do teclado, é o comando, né? Então, ele pulou linha aqui para nós. Então, vai ficar assim a nossa impressão. Claro que, para a gente entender melhor essa lista de argumentos, vamos tentar fazer aqui no final um comando para imprimir todas as nossas variáveis. Então, vou até aqui, ó, comentar. Então, às vezes, eu não quero deletar o meu código, eu só não quero que ele seja executado. Você pode transformar ele em comentário. Lembra que a gente viu com os comentários nas aulas anteriores? Então, isso aqui deixa de ser código e vira um comentário. Então, ele vai ser ignorado. Comentários são para os programadores, são textos, né? Coisa para os programadores comunicar o que está acontecendo, que não é código. Então, aqui eu ignorei, né? Então, eu vou pedir para ele fazer aqui o seguinte, né? A idade é igual ao %d, monetário igual. Qual o tipo do monetário? O tipo do monetário é float, %f. Então, aqui vai ser escrito um float. Vou separar por vírgula aqui, mas aí é textual, tá? Vou colocar agora aqui, letra é igual % que C de caractere e o nome igual a %S. Então, geralmente é a primeira letra mesmo do tipo, né? Deu para perceber isso, né? Então, vou imprimir esse, vou deixar o P de fora por enquanto. E agora ele está esperando o quê? Bom, se esse aqui é a primeira marcação que apareceu no texto, tem que ser o primeiro argumento aqui, que é a idade. Idade é decimal? É. Decimal é qualquer tipo de inteiro, tá, pessoal? É. Então, está correto. Depois, eu prometi um float, então tem que ser na mesma ordem, tá? O tipo, tá? Se é um float e é a segunda marcação, essa é a primeira e a segunda, o segundo argumento aqui tem que ser um float. Vou botar um monetário. A terceira marcação pede um caractere, então vou colocar aqui a letra. E a quarta marcação, uma string, eu vou colocar o nome. Então, agora, se eu der um play, vejam que, olha só que legal, pessoal. Dá para fazer um contextual muito maior, né? E com todas as variáveis do seu programa sendo impressas. Mas aqui, professor, ficou um monte de casa decimal. Então, aqui tem como a gente ainda colocar um argumento a mais no %f. Eu posso colocar um ponto e quantas casas decimal eu quero. Tipo, eu quero 2 casas decimais, tá? Então, ele vai respeitar isso. Quando imprimir, ele vai imprimir apenas com aquele conjunto decimal. Show de bola, né? Então, essa aqui é a forma de saída via terminal, né? Dá para fazer também algo mais interessante, né? A gente vai ver lá na frente o JOption Pay, que é uma forma da gente ter saídas mais interessantes. Então, é assim que a gente encerra um pouco a nossa aula. Mas eu queria mostrar uma coisa antes. Por exemplo, essa questão de acompanhar a mesma ordem do conjunto de argumentos é verdade. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou inverter, eu vou colocar aqui nome, né? E depois letra. Você vai perceber que ele já está avisando aqui que não é para ser assim. Se você tentar imprimir dessa forma, ele já entendeu que os tipos são diferentes, ele vai dar erro. Porque é o terceiro item aqui também tem que ser igual. Enfim, não é difícil de entender, né? Aumentei um pouco a letra, achei um pouco pequeno. Bom, pessoal, agora você tem o quê? Você teve a saída. Agora, a entrada de dados. Aqui, a gente faz uma entrada manual. A gente coloca os valores para a variável. Mas é interessante a gente fazer isso via teclado, não é mesmo? Então,
a gente vai fazer uma mudança aqui no nosso programa e a gente vai agora, eu vou fazer uns ajustezinhos rápidos que você pode fazer também, eh, e eu vou querer que a pessoa passe esses valores. Agora é lógico, ela não tem como adivinhar o que é para digitar. Por isso, é interessante você organizar, né, com a saída de dados, esse ordenamento. Por exemplo, aqui eu vou dizer entre com uma idade. E eu vou querer que a pessoa digite essa idade. Para tanto, nós vamos usar mais uma biblioteca, né, mais um recurso que o Java tem prontinho para nós, que é para capturar do teclado e colocar dentro dos nossos programas. Para isso, a gente vai usar a classe Scanner. Então, veja bem que agora pode fazer pouco sentido no início, mas já já você vai entender. Vou criar uma variável, só que em vez dela ser inteiro, ou float, ou string, ela é do tipo scanner. Ou seja, ela é uma referência da classe scanner. Existe uma classe que tem várias coisas lá dentro pronto para ser usadas, assim como a system, né? Então, vou chamar essa variável de entrada, né? E vou instanciar, ou seja, eu vou criá-la na memória. A referência diz para a memória que nós vamos usar, né, uma variável que vai comportar uma classe do tipo scanner, né? Então, é a referência. A instância é justamente quando a gente vai na memória e fala crie, né, carregue essa classe para mim, né? E eu vou passar aqui como parâmetro, né, a entrada do sistema. Por que isso, professor? Isso aqui é muito legal de explicar. Imagine que agora eu estou no Windows, mas quando eu estiver no Linux, o System vai ser outro. Quando eu estiver no Mac, vai ser outro, e assim por diante. Então, eu passo a referência de entrada de acordo com o sistema, pois o Java ele é multiplataforma, ele funciona em outros sistemas. Agora aqui, por que está dando erro? Porque agora, pessoal, você vai fazer uma importação, né? Então, ele vai, né, colocar aqui o import Java útil, né, .scan. Então, lá no Java, a gente tem um conjunto de utilitários, né, que vem junto com a JDK. Olha só que monte, né? E dentre eles, a gente está usando justamente a classe Scanner, né, dentre as várias ferramentinhas que a gente tem. Então, a gente está usando uma das bibliotecas disponíveis. Essas bibliotecas podem ser visualizadas aqui, ó. Então, aqui eu tenho a versão do Java que eu tenho na minha máquina, que é 21, e aqui as diversas, né, bibliotecas. E dentro dessas várias bibliotecas, você pode aí depois dar uma pesquisada, né? Você vai ter também, né, dentre tudo que tem aqui, o Java útil em algum lugar, né? Agora não adianta a gente fazer aqui uma mega navegação, mas ela tá ali, tá, pessoal? Tem bibliotecas de teste que você pode estar instalando, tem, enfim, vamos parar por aqui. Mas dá para entender que o Java então traz várias ferramentas e a Java útil é uma delas. Mas como é que eu uso? Bom, uma questão de organização, é interessante eu fazer isso antes, né? Quando eu inicio o programa, a primeira coisa que eu quero é criar o Java útil. Então, o professor está dando um enter aqui para ficar mais espaçado. Agora eu vou estar colocando usando, né, a nossa entrada. Então, a gente criou a variável idade e a gente não quer, né, que ela coloque 18, assim, eu quero digitar esse valor. Então, vou usar aqui a variável entrada e vou usar a função next. Não é um número inteiro, então a gente tem uma função chamada nextInt. Olha que legal. Então aqui ele aguarda uma entrada, né? Então, a gente tem nas versões mais novas Java, eu vou explicar depois, a questão do var, que ele vai colocar o tipo de acordo, né, com o retorno da função, mas eu ainda prefiro fazer do jeito antigo, que é declarar o tipo. Mas a gente pode conversar com isso lá na frente, tá bom? E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Bom, eu fiz rapidinho, né? Então, olha só, para entrar aqui inteiro, eu uso a função nextInt, né, do nosso objeto scanner. Depois eu uso nextFloat para número real. Uso o nextLine para texto, né, ou next, tá?
Mas aqui é interessante, porque eu vou clicar, né, vou dar Enter, tudo isso vira um caractere enorme para aplicar uma única letra. Por isso, eu uso o comando aqui, né, da string retornada, o char@, ou seja, eu pego o caractere do índice 0, ou seja, depois a gente vai ver o que é esse índice lá em vetores e matrizes, mas eu estou pegando apenas o primeiro caractere, porque eu só quero um, né? Então, se o cara digitar um monte ali, né, e dar o louco aqui de querer colocar mais coisas, está garantindo que só vai pegar o primeiro caractere. Agora nós vamos testar, né? Então, o programa está rodando e ele, ó, entre com a idade. Então, aqui eu vou entrar com a idade 56. Entre com o número real, então 25,45. Ok, é vírgula, tá, pessoal? Quando é para digitação. Entre com um caractere. Então, vou botar aqui um L. E aqui um probleminha que a gente tem, que é quando a gente dá o Enter, o comando Enter acabou pegando aqui no nome, o nome ficou vazio. Isso porque o L mais o Enter criou um texto maior. Ele colocou tipo barra N, tipo fez isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é bom da gente ver alguns erros. Mas você vê que realmente as variáveis que foram presetadas foram impressas corretamente. Bom, agora você está vendo funcionar corretamente. E veja que aqui, em vez de usar o next line, usa apenas o next, tá, pessoal? Não tem problema. Isso é uma correção que o Java já fez. Quem usou o Java antigamente tinha um problema sobre buffer, né? Nisso aqui. O teclado, para economizar tempo, ele tem um buffer, né? Uma memória que vê o que se digitou nos últimos tempos. Isso cria uma espécie de lixo para nós. Já foi corrigido. E aqui você está vendo, ó, que às vezes eu uso o next line, não funciona tão bem. Usa apenas o next. Mas a explicação anterior se prevalece. Mas teste, faça exercícios, que é o que a gente vai fazer aí na próxima aula, tá bom?